Olá, Deus te abençoe, tudo bem? Que bom que você está com a gente para mais um Papo Teológico. O Papo Teológico, como você sabe, é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata. Você pode conhecer um pouco mais sobre nós por meio das nossas redes sociais. Você pode se inscrever no YouTube, aliás, clica no sininho para você também ser avisado quando algum vídeo entrar. Você pode se inscrever no Instagram e no Facebook para acompanhar toda a nossa programação. Nós estamos aqui para falar de um tema muito importante e eu quero apresentar os pastores amigos que estão comigo hoje. Pastor Patrick, tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, pastor, aqui na Igreja da Tijuca. Tudo bom, pastor Assir, pastor Marcelo, você que está conosco também, que Deus abençoe a sua vida. Só assunto simples para a gente conversar, né? Bem fácil, bem fácil. Que Deus abençoe nossas vidas. Muito bem, e com muita alegria, né, pastor Patrick? Nós recebemos hoje o pastor Marcelo Matias, pastor da Igreja Maranata, em 25 de agosto, Duque de Caxias. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso programa. Pastor Assir, pastor Patrick, que honra estar aqui participando desse programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e esperamos estar abençoando a vida de vocês com este tema que, como os pastores já disseram, são sempre bem simples e que despertam debates, mas o Senhor há de dar graça para que tenhamos sabedoria e compreensão daquilo que é a vontade dele. Amém. Amém, gente. Que bom. Bom, o tema hoje é desafiador, um tema teológico que deixa muita dúvida, muita pergunta. Cristo, 100% Deus, 100% homem. Esse é o nosso tema. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários e assim que possível nós iremos responder, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, eu creio que nós deveríamos começar orando, pedindo a presença do nosso Deus no nosso programa. Amém. Pastor Marcelo, por favor, faça essa oração. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar diante de Ti neste momento, podendo compartilhar com esses queridos que nos assistem coisas a respeito da Tua palavra, da Tua sã doutrina. Por isso te pedimos que Tu nos abençoe com discernimento, com sabedoria, com equilíbrio, para que possamos compreender a respeito da pessoa de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele por quem clamamos e esperamos, que estes estudos que iremos trazer possa trazer esclarecimento a respeito da pessoa única e extraordinária do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abençoa, Senhor, aqui, pastor Assir, pastor Patrick, esta igreja amada, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu sou o pastor Assir, da Igreja Maranata de Caxias. Muito bem, gente. Vamos começar como nós sempre iniciamos os nossos papos teológicos. Por que nós devemos estudar o tema Cristo, 100% Deus, 100% homem? Pastor Patrick. Bem, pastor Assir e pastor Marcelo e todos que estão conosco. Primeiramente porque o estudo da pessoa de Cristo, né, esse estudo sobre 100% Deus, 100% homem, faz parte do estudo da pessoa de Jesus Cristo. É uma disciplina, na verdade, da sistemática, da teologia sistemática, que a gente chama de cristologia, que é o estudo de Cristo, o estudo de Jesus, tanto da pessoa de Jesus, né, enquanto, já aqui dando um passo, mas sem aprofundar, como Deus e como homem, como é que se concilia uma coisa com a outra, se é de fato Deus, se não é, se é de fato homem ou não é, e a questão também dos atributos de Cristo. Tudo isso faz parte da cristologia, né? Essas duas coisas, a pessoa de Jesus, as suas características, e, portanto, importantíssimo, né? O centro da teologia falar sobre Jesus, né? Então, é até irrelevante falar assim por que falar de Jesus? É o motivo de estarmos aqui, na verdade, né? É o centro de todas as coisas, né? Pastor Patrick, vamos lá. Talvez alguém que esteja assistindo não consiga entender um termo ou outro, e vamos tentar ajudar essa pessoa. Nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, você deixou isso bem claro, e também sobre os atributos. O que é um atributo? O que eu quero dizer quando eu uso esse termo para me referir a Deus, ao Espírito e, nesse caso, hoje, a Cristo?
Eu vou dizer primeiro o que o atributo não é. Tá? Um atributo não é uma função. Uma função, eu diria que é algo que alguém exerce temporariamente. Tá? Então, o ser pai, ou ser mãe, ou ser professor, ou ser... Ainda que tenha uma escala diferente, você exerce aquilo ou não. Eu, por exemplo, não sou pai ainda, certo? Ainda porque eu creio que é você. Eu não exerço essa função de paternidade ainda. Porém, o fato de eu não ser pai não anula quem eu sou, Patrick. Então não é uma função. Função é temporal. Atributo tem a ver com a natureza da pessoa. Independente se ela exerce função X ou Y, ela é. Então falar de atributos de Jesus são características da natureza de Jesus. Seja divina ou seja humana. Então, independente se ele é salvador ou não, se ele cura ou não, a natureza de Jesus, essas características a gente chama de atributos divinos, atributos humanos de Jesus, e é sobre isso parte do que a cristologia estuda. É aquilo que faz ele ser o que ele é, na verdade. Né? E assim, nós já partimos de um pressuposto de que ele é Deus. Então, nós vemos em Cristo, na pessoa de Cristo, os atributos que caracterizam ele como Deus. Como Deus que é, exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Pastor Marcelo Matias, o que mais? Por que nós devemos estudar esse tema e entender bem esse aspecto de Cristo ser Deus e homem, 100% Deus, 100% homem? É um assunto que precisamos conversar porque é o centro da teologia cristã. Na verdade, quando a gente fala teologia cristã, nós já estamos falando da pessoa de Cristo. Exatamente. E por isso, para que a gente tenha segurança a respeito da doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, a cristologia é uma matéria fundamental para essa compreensão, porque ela se firma em Cristo, na pessoa de Cristo, de quem Ele é, para que nós possamos compreender através disso toda a natureza do evangelho dele. Isso é fantástico, pastor Marcelo, porque às vezes nós percebemos o perigo que há de nós termos uma teologia sem Cristo, uma igreja sem a cruz, sem Jesus. Né? E é por isso que talvez muitos movimentos teológicos hoje estão resgatando o aspecto que nós chamamos de cristocêntrico, ou seja, sim, Jesus é o centro, exato, é o centro da teologia, é o centro das escrituras, é o centro da igreja, como o pastor Patrick falou, é por causa dele que nós estamos aqui. Né? Então eu acho que isso é muito importante para nós. Se nós não conhecermos a pessoa de Cristo, como conheceremos o evangelho? Tudo passa por ele. Ele é a razão, ele é o fundamento. Se houver a distorção quando a pessoa de Cristo, haverá distorção contra a doutrina que ele prega. E por isso nós precisamos estudar. Porque o pastor Assi falou essa questão de o perigo, né, de criarmos tanto uma doutrina, uma teologia, ou então igreja no dia a dia sem Cristo. Mas eu queria tentar aqui, não sei se eu vou, mas ir um pouco mais profundo, pastor Marcelo e pastor Assi. Porque, na verdade, não é uma teologia sem Cristo somente, uma igreja sem Cristo. O perigo é porque as pessoas não se veem, elas acham que estão com Cristo, mas não o Cristo das Escrituras. Isso, muito bem. Então não é usar o nome de Cristo somente. Não é dizer que é uma igreja evangélica, não é isso? E que fala do Evangelho, mas na verdade o Evangelho não é o Evangelho das Escrituras. Exato. É o que Paulo chama de outro Evangelho, em exato, Gálatas capítulo 1. Exatamente. Então tem que crer em Cristo segundo diz as Escrituras. E aí sim rir, jogar vivo. Então assim, o perigo... Porque assim, se você tira Cristo de forma declarada, não é mais igreja. Mas às vezes tira-se o verdadeiro Cristo e bota-se um outro Cristo e ainda se acha igreja. E isso é um perigo, né? Pastor Patrick, é possível falar sobre Jesus sem falar... Deixa eu mudar a frase. É possível falar de Jesus sem falar sobre o real significado de Jesus, a obra de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição. É possível falar, Jesus cura 5 passos para obter um milagre. É possível você falar, Jesus que fez o milagre. Mas ainda que seja uma mensagem que não é totalmente equivocada, errada, mas não é uma mensagem completa. É parte da verdade. É parte da verdade. E parte da verdade corre o grande risco de ser parte da mentira também. É uma distorção. Uma meia-verdade, às vezes, é uma meia-mentira. É um perigo isso. E se passa como se fosse algo cristão. Exatamente. Como o pastor Marcelo começou Exatamente. falando. Né? Então, é muito importante essa percepção.
Cristo é o centro. E pegando esse gancho, assim, talvez fosse perguntar, não sei, tem mais um motivo até também pelo qual, assim, estudar esse assunto, porque, como o pastor Marcelo falou, é o centro, né, da teologia cristã, a cristologia, e por ser o centro tem desdobramentos nas outras disciplinas teológicas, da sistemática. Por exemplo, a questão da salvação tem tudo a ver com a cristologia. Porque, por exemplo, se Cristo não é Deus, isso tem desdobramentos radicais na nossa fé. Em tudo. Em tudo. Se ele também não foi homem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, também tem igualmente consequências drásticas na nossa fé e prática cristã. Então é o centro e se desdobra na salvação, se desdobra na vida da igreja em todas as áreas, né? A fé cristã, ela é uma fé singular. Vamos usar o termo que normalmente num aspecto sociológico se usa, né? Em termos de religiosidade, de religião. A religião cristã, ela é singular justamente pelos aspectos revelacionais de quem é Cristo e do que ele fez. Exatamente. Nenhuma religião tem alguém como Jesus. Alguém que, dentro do plano de Deus, se encarnou, sendo homem, assumiu a nossa culpa, pagou os nossos pecados, ressuscitou, né? E garantiu uma vida eterna. É algo singular. Pastor, assim, alguém disse, eu concordo, como é que se diz? Eu confesso que eu não lembro, mas que a religião, no sentido de ligar um homem a Deus, né? Todas as religiões têm alguém como caminho a Deus, como um veículo a Deus, como um vínculo a Deus, né? Então a religião é uma tentativa, alguém disse isso, a tentativa do homem alcançar a Deus. Sim. O cristianismo é a tentativa de Deus alcançar os homens. É Deus alcançar. O primeiro passo é de Deus, não nosso. Então, por intermédio de Jesus. Por intermédio de Jesus. De Jesus. E nesse ponto, que é o próprio Deus. Exatamente. Daqui a pouco a gente desenvolve isso. Mas então o cristianismo ele é totalmente diferente de tudo, porque o caminho é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Porque começou em cima para baixo, aí abriu-se um novo caminho de volta para cima com Deus. Mas começa nele, tudo a partir dele. Muito bem. Mais alguma coisa, pastor Marcelo? Sobre este tema, o início desse estudo, apenas centralizar a questão de que, normalmente, todas essas doutrinas que tentam descaracterizar a pessoa de Cristo, elas partem daquilo que é o foco, a essência, e distorcem a imagem. Elas pegam aquilo que é Cristo e tentam, em cima da pessoa de Cristo, distorcer um paralelo a partir daquilo que se compreende, e é daí que nós temos as chamadas heresias. Que nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, né? Por enquanto, então, está estabelecido, é uma disciplina teológica, é uma disciplina fundamental porque Cristo é o centro da teologia, tem a ver com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, tem a ver com a distinção de qualquer outra proposta religiosa que nós já falamos, então é um assunto muito importante para nós dentro da nossa fé cristã. Correto, gente? Perfeito. Por aqui, então, está estabelecido isso. Agora, para nós hoje, 2000 anos depois, é fácil a gente chegar, quer dizer, fácil entre aspas, né? A gente chegar aqui hoje, gravar um papo teológico, colocar como tema do programa Cristo, 100% Deus, 100% homem. Né? Algumas vezes eu já usei essa expressão em pregações. Para nós é mais fácil. Porém, isso não quer dizer que esse assunto foi sempre compreendido dessa forma. Né? Lembrando que a Bíblia revela Cristo. A teologia é uma construção a partir da revelação da Bíblia. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia vai apresentando quem é Deus, quem é o Espírito, e nesse caso, quem é Jesus, mas a percepção e a construção teológica ela é posterior. E aí eu faço uma pergunta a vocês, que eu acho que a gente precisa aprofundar, entender um pouquinho mais, para se constatar que não é um problema apenas de hoje. Como você já apontou aí, heresias sobre a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus e assim por diante, tem acontecido hoje. Alguns, entre aspas, piedosos pregando o evangelho, ou um pseudo-evangelho, estão também mexendo com a cristologia. Mas a verdade é que na história nós também temos esses tipos de problema. Concordam até aqui? Com certeza. Então acho que a gente poderia ajudar quem está assistindo a comentar um pouquinho sobre essas divergências
na história. O que nós podemos iniciar falando sobre isso, pastor Patrick? Sobre divergência com relação à divindade ou humanidade de Jesus. Vamos chamar de divergências cristológicas? Perfeito. Sobre a pessoa de Cristo. Sobre a pessoa de Cristo, que vão envolver a humanidade, que vão envolver a divindade, que vão envolver a pessoa dele de uma forma geral. Nós temos algumas. O ebionismo, por exemplo, não sei se começar pelo ebionismo é melhor, mas vamos por ele, tá? Eu acho que a gente podia ir um pouquinho antes. A gente podia trazer dentro do mundo do Novo Testamento. Então, no corpo do texto bíblico, existiu o gnosticismo, por exemplo. Tá? O gnosticismo era um movimento. Vamos lá, antes de dar nomes... Porque isso aí já é na história da igreja, então vamos voltar para o texto bíblico. O gnosticismo, por exemplo, era um movimento que era uma mistura. Mistura não sei se é a melhor palavra, mas era mistura mesmo, tá? Mistura de religião, de cristianismo, de práticas ritualísticas judaicas, de filosofia grega, de práticas orientais místicas. Era uma miscelânea de tudo isso, tá? E aí, qual era um dos muitos princípios dos gnósticos? Só uma pausa? Pode? Não muito diferente de movimentos atuais que querem misturar todas as coisas, dizendo que... Isso vai se repetir hoje, com certeza. Com outro nome, exatamente, com outra cara. Sem dúvida. E talvez quando eu vou pontuar aqui, você vai se identificar mais com algumas coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Eles criam de forma básica o seguinte, o espírito é bom e o corpo é ruim, mal. Então não tem como conciliar o espiritual com o natural com o corpo. Eles creem num Deus, eles que eu digo, os gnósticos, criam, né? Não sei se hoje tem de forma nominal o gnosticismo, mas enfim. Eles criam num Deus distante que criou todas as coisas e os deixou. Então, na verdade, para eles era impossível que o Deus encarnasse e habitasse como um homem. Então, para eles, de cara, já negavam a divindade de Jesus, porque era impossível conciliar uma coisa com a outra. Justamente porque a carne, a matéria é má. Não dá para conciliar, na visão deles, a matéria que é 100% má, ruim, com o espírito que é bom. Entendeu? Não dá. Muito menos nascer, muito menos ressuscitar. Então, para eles, tudo era... Então, eles negavam de cara a divindade de Jesus. E por isso, não só, mas de forma principal, João e outros escritores bíblicos combateram inúmeras vezes o gnosticismo em inúmeros textos, reafirmando a divindade de Jesus como Messias, como homem, como Deus, porque isso não é de hoje. Isso já é antigo desde a época da produção dos textos bíblicos. Então, já era uma tentativa já de... Por quê? Por misturar cristianismo com filosofia, com práticas orientais e fazer essa miscelânea, e aí realmente dava problema. É importante a gente lembrar que o gnosticismo como movimento ele está muito bem estruturado e fortalecido no século II e III depois de Cristo. Mas nesse período do neotestamentário, das cartas joaninas, como você bem apontou, já existe ali um movimento incipiente, um início do gnosticismo, né? Uhum. Então ali começa já a provocar algumas inquietações nos primeiros líderes da igreja, o próprio João que está ali, né? Alguns do círculo apostólico que de repente estavam vivendo aquele tempo, e os primeiros líderes que sucederam os apóstolos, né? Que são chamados de pais apostólicos, né? Então é um movimento que vai mexer com a igreja daquela época. Só fazer aqui uma diferença que talvez o nosso amigo que esteja conosco não entenda. O gnóstico do gnosticismo não é o agnóstico que a gente chama hoje, só para ajudar o pessoal. O gnóstico, que vem de gnose, de conhecimento, eles criam que eles evoluíam espiritualmente pelo conhecimento. O agnóstico, eles entendem que não tem como conhecer a Deus, que Deus não dá para conhecer, que é transcendente. Então, não é nem que eles não creem em Deus, aí seria o ateu. Então, o agnóstico é o cara que não sabe dizer se Deus existe ou não e nem se preocupa porque não dá para provar isso. Mas o gnosticismo, eles criam na divindade, em Deus, mas, de novo, eles separavam o que é carne, o que é natural do espiritual. Só um exemplo para hoje que você citou. Como eles criam que o físico, o material, é ruim, mal, e o espiritual é bom, eles criam, por exemplo, eles eram extremistas, tá? Por exemplo, que eles poderiam evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente, ainda assim mantendo todas as suas práticas carnais, porque uma coisa não interfere na outra. Isso, na verdade, é uma equivalência a uma graça enganosa do dia de hoje. Eu posso crescer espiritualmente, posso ser crente, posso ser cristão, posso dizer que tenho vida com Deus, vou ser salvo e ainda assim viver uma vida de prática pecaminosa porque, afinal, eu estou debaixo da graça. É muito sinônimo isso aí.
E não é um fato bíblico, isso não é verdade, porque a graça que salva é a graça que transforma. Mas isso foi outro assunto que a gente debateu lá atrás sobre a graça de Deus. O fato é que os gnósticos, eles não aceitavam a divindade de Jesus. Muito bem. Na verdade, pastor Assi, eu queria sobre esse tema dizer que há uma introdução ao questionamento da pessoa de Jesus, primeiro durante o seu próprio ministério, por parte dos judeus. É verdade. Sim, Os judeus questionavam a pessoa de Cristo. Como pode ele fazer tal coisa? Como pode ele dizer tal coisa? Como pode ele dizer estão perdoados os seus pecados? A partir da morte e ressurreição de Cristo, este movimento nasce dentro da própria igreja, de judeus convertidos, por exemplo, os judaizantes, querendo então contraverter, desfazer essa imagem do Jesus 100% homem, 100% Deus, e é contra isso que João tão fortemente entra, dando respostas contundentes contra esses movimentos dentro da igreja, tentando distorcer a imagem de Jesus. Em sua segunda epístola, João, no capítulo 1, a partir do versículo 7, ele fala o seguinte, 2 de João 1, 7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Ou seja, ainda no início da igreja, Exatamente. poucos anos, décadas após a morte e ressurreição de Jesus, já surgiam movimentos contrários à pessoa de Cristo, que João, de forma contundente, fala contra esses movimentos. Perfeito. Eu acho que é importante a gente dar uma olhada com calma nesse texto. Ele é muito, muito bom, pastor Marcelo. Primeiro, ele está dizendo que esse movimento que é contrário a Cristo é um movimento levado à frente por enganadores. Sim. Que estão saindo pelo mundo afora. Tá? Não diferente dos dias de exatamente. hoje. Tá? Exatamente. Qual é a principal característica deles? Eles não confessam a humanidade de Jesus. Que ele era carne. O gnosticismo. Tem a ver também. Né? Tem a ver com o gnosticismo. E aí, olha o alerta no versículo 8. Gente, cuidado para vocês não serem enganados. Nós estamos nos esforçando para ensinar a verdade a vocês. E esses enganadores estão ensinando coisas erradas. Cuidado. Né? É um alerta. Todo aquele, é fantástico o texto, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Qualquer movimento que não valoriza Cristo, sua humanidade, divindade e a sua obra, não tem Deus. É muito grave e contundente a afirmação de João. É isso aí, não tem acordo. E é atemporal. É atemporal. Vale para aquele tempo e vale para hoje. Não tem como fazer um acordo politicamente correto. Concordam? Não Exatamente. Tem meio termo. Não tem meio termo. Não dá para andar junto. Não dá para dizer que é o mesmo tipo de fé, de religião. Não é. São coisas diferentes. O que permanece na doutrina tem o Pai e o Filho. Ou seja, se eu rejeito a Cristo, eu rejeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito ao mesmo tempo. Não é? Isso é muito sério. Né? Então, muito qualquer grave. tipo de movimento, por exemplo, há um movimento sectário que nega não nega a divindade de Jesus, mas coloca Jesus como um Deus menor. Né? E enfatizam Deus, Jeová. Então, esse movimento nega Cristo, está negando a Jeová ao mesmo tempo, está negando o Pai. Por sua vez, há movimentos dentro do próprio cristianismo, que nós chamamos de unicismo, que rejeitam o Pai e o Espírito e ficam só com Cristo, como se Cristo fosse o Pai e Cristo fosse o Espírito, né? Que com uma função específica se manifestou. Seria uma pessoa só em cada... Exatamente. O que é um equívoco também. Então veja o quanto é sério. Às vezes, a Maranata tem uma postura muito equilibrada de tratar as coisas, é uma igreja séria, bíblica, que não fica batendo, né? Trazendo à tona, tal. Mas veja que a verdade é que, biblicamente falando, Cristo tem que estar sempre no centro.
Né? E ainda que a gente não precise ficar expondo, colocando, permita usar a expressão, o dedo na cara, a gente precisa trazer clareza sobre o Evangelho e sobre o lugar de Jesus. Com certeza. Né? Muito bem, gente. Então agora, Pastor Marcelo, esse é um texto que você leu. Nós temos outros textos, né? Vários. Leia, por favor. E olha, eu creio que em 10 a 15 minutos você lê 1 João, 2 João e 3 João. 10 minutos. Tire esse tempo e leia as cartas e você vai perceber o quanto João ali está ressaltando a pessoa de Cristo diante dos problemas cristológicos já, como bem ressaltou o pastor Marcelo, que surgiram no início da igreja. Agora, quando nós entramos no século II, até o século IV, aproximadamente, é quando aflorece esse gnosticismo, ele se fortalece, né? E ele começa a espalhar por várias regiões. E é nesse período, gente, que surgem diversos pensamentos elaborados. Até agora a gente tem algumas compreensões, a gente tem a doutrina dos apóstolos, a gente tem o relato de João, mas agora alguns posicionamentos oficiais por indivíduos, por movimentos começam a surgir. E esses posicionamentos, eles vão questionar a real natureza de Cristo. E aí a pergunta que eu faço para a gente ir entendendo esses movimentos. Eles vão discutir se Jesus era humano ou era divino. Se ele era ambos, quanto humano e quanto divino? É essa a questão que está no centro da discussão. Então vamos falar um pouquinho. Você tinha começado sobre ebionismo. Então, a gente voltou braço para trás, agora século II e século IV. Aí tem o ebionismo, que é, na verdade, eles, pelo que o pastor Marcelo citou, essa influência judaica, eles negaram não criam, na verdade, na divindade de Jesus. Eles criam apenas que Jesus, vamos dizer, era um profeta, um homem, um profeta usado por Deus, tomado pelo Espírito Santo, mas que não era Deus. Então essa foi uma linha que foi tomada negando a divindade de Jesus. Nesse caso, ele seria apenas um homem usado pelo Espírito Santo como profeta de Deus. Entendeu? Atualmente, pastor Patrick, nós temos movimentos que tentam colocar Jesus como um mestre da moral, como alguém que contribuiu. O islamismo apresenta Jesus como um profeta, né? Outros movimentos também, outros movimentos pseudo-cristãos também, outros movimentos mais seculares, Jesus foi um iluminado. Mas aí, pastor, você me permite aqui abrir um parênteses, talvez fora do assunto, mas no assunto? Sim. Isso não é possível. É apenas uma questão de inteligência. E você que está conosco. Uma pessoa que diz, por exemplo, eu e o Pai, falando de Deus, somos um. Uma afirmação. Vamos lá, outra. Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem fala um negócio desse, cara? Assim, sincero. Ou ele era de duas uma. Ou ele era um louco. O que é isso? Ele achava que era e não era. Podia ser, né? Ou do 3. Ou ele era um charlatão, ou ele era o que ele dizia que ele era. Então não dá para dizer que Jesus foi um bom mestre somente. Um bom líder, um cara iluminado. Ou ele é quem ele disse que é, ou então ele era um louco. Não siga ele. Não tem meio termo. E a Bíblia é cheia de afirmações feitas por ele e por outros seguidores. Que ele é quem ele diz que ele é. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade, a única fonte de vida. Não dá para ser apenas um iluminado ou um cara. Ou ele é um louco. E nós cremos que ele é, porque ele tem transformado nossas vidas e de muita gente, né? Não tem meio termo. Muito bem. Então, em síntese, ebionismo nega a divindade de Cristo. De Jesus. Pronto, vamos lá. Pastor Marcelo. Já tem outro movimento, docetismo, que faz o caminho inverso. Ele nega a humanidade de Cristo. Na verdade, esses movimentos, ebionismo, docetismo e outros que serão citados, eles partem do princípio daquilo que eu tenho falado, distorcer a característica, os atributos de Jesus. Muito bem falado pelo pastor Assir, são movimentos enraizados, pautados, são doutrinas que a gente considera e chama, classifica de heresias, que são fundamentadas. Então, cria-se um movimento fundamentado a respeito de um principal que cria esta distorção, mas o mais importante de tudo
Estes movimentos só são combatidos, o foram por João e foram posteriormente em concílios e são até hoje pelas igrejas evangélicas, porque existem aqueles que seguem. Sem seguidores, esses movimentos não teriam razão sequer de terem existido. Lógico. Qual é a grande... Nem seriam citados, na Nem verdade. seriam citados. É verdade. E esses movimentos, qual é o grande problema desses movimentos? Eles nascem de dentro da igreja ou para a igreja, focam essa mensagem na igreja para dela cooptar seguidores que vão passar a crer neles ao invés de crer nas Escrituras. O grande problema é a capacidade, até nos nossos dias, por isso o pastor Assis citou movimentos que ainda nos nossos dias existem, é a capacidade de, às vezes, até facilmente se cooptar seguidores com vãs doutrinas. Se nós não tivéssemos pessoas tão suscetíveis a esses movimentos heréticos, a essas doutrinas distorcidas, nós não precisaríamos ter sido alertados como fomos por Jesus ou por João a respeito dessas vãs doutrinas. O docetismo fala que Jesus era só divino e não poderia ser homem porque a essência da matéria é má. Esse movimento, nos nossos dias, ele estaria familiarizado com um holograma, porque, na verdade, para eles, Jesus não era matéria, não tinha corpo. Sim. Porque a matéria é má. Então, aquela imagem não era a imagem de um corpo real, era uma imagem de um espírito que se fazia de matéria para poder exercer o seu ministério, o que, claro, é um grande equívoco, porque, assim como não é a base desse estudo de hoje, Jesus foi 100% homem. E isso confronta, pastor Marcelo, alguns aspectos importantes, como o sofrimento de Jesus. Sim. E que é muito claro, os evangelistas a Escritura é muito clara quanto a isso. Paulo fala sobre o sofrimento, o escritor aos Hebreus fala sobre o sofrimento, as cartas joaninas vão falar sobre o sofrimento. Sobre o sofrimento, sobre o nascimento. Sobre o nascimento. Sobre a morte. E aí, se Cristo não... Vamos ampliar aqui uma paráfrase, tá? Se Cristo não nasceu, não morreu e se não ressuscitou, é vã. Nós estamos fazendo o que aqui, né? Exatamente. Exatamente. Né? Agora, reforçando, não existe movimento sem seguidor. É verdade. E se existe seguidor, é porque a palavra não está fundamentada no seu coração. Isso aí. Pastor Patrick, o senhor pode falar sobre... Mais um? Mais um. Bem, aí se de um lado nós temos, primeiro, negando a divindade... Depois nós temos negando a humanidade, aí vem o grande ou pequeno Ário, o arianismo. Talvez o maior, né, desse movimento herético. Exatamente, o arianismo que se torna uma proporção maior, dizendo, tá bom, então Jesus, ele era Deus, mas não era o Deus, ele era um Deus. Uhum. Né? Ele era não a mesma essência de Deus, mas uma semelhante essência, não igual a Deus. Um Deus menor, criado. E aí isso vai se desdobrar lá na frente, eu digo, na história, concílios e concílios para combater o arianismo que tomou uma proporção, esses seguidores talvez maiores. Então, se o ebionismo nega a divindade, o docetismo nega a humanidade, o Ário fala, não, tudo bem, ele era humano, não era um fantasma, ele tinha uma parte de uma divindade, mas ele não era o Deus, porque se ele foi criado, então ele não é eterno, e aí ele não era pré-existente, não era pré-existente, não era eterno. Então ele era um Deus, mas não o Deus. Aí tem termo na teologia que é homooses, que é a mesma substância, ou homoioses, que é semelhante, é quase igual, mas não é igual. Então assim, ele distorceu a natureza de Cristo, da divindade de Cristo. Então, para Ário, arianismo, era um Deus, mas não era eterno, não era igual ao Pai nesse sentido, e, portanto, era humano e era um Deus, mas não 100% homem, não 100% Deus. Assim, de forma estrutural, é claro que o movimento que eu vou citar agora, ele tem muito mais aspectos, né? Então é uma aplicação simples do arianismo. Mas o movimento das Testemunhas de Jeová declaram praticamente essa mesma coisa, né? Jesus não é Deus tanto quanto o Pai, ele é um Deus menor, né? E veja o quanto isso é perigoso. Um movimento que surgiu dentro do movimento protestante, da igreja protestante, sim, né? E que vai ensinar essa falsa doutrina sobre Jesus. É isso aí. Pastor,
Marcelo, podemos falar de um quarto movimento que Sim. diverge aí sobre o aspecto de Cristo na história? Por Mais favor. um. Mais um. Apolinarianismo. Rapaz, fala de novo isso. Apolinarianismo. Muito bom de Apolinário. Grava aí. Apolinarianismo é um movimento que negava a humanidade integral de Jesus. Então, se no arianismo Jesus não era completamente Deus, isso aí. no apolinarianismo ele não era totalmente homem. Ele tinha corpo, ao contrário do docetismo, ele tinha corpo e tinha matéria. Mas a mente dele não era de homem, era divina. Então ele faz uma classificação dentro do corpo de Cristo, separando na sua humanidade o que é corpo. Isso aqui é corpo, isso aqui é matéria. Isso aqui não, isso aqui é divindade. Então ele faz uma miscelânea de pensamento e, mais uma vez, atrai seguidores que acabam crendo nesta falsa doutrina que precisa, foi e continua sendo refutada. Porque qualquer doutrina que negue a integralidade do Jesus homem e do Jesus Deus é vã e precisa ser combatida. Porque se você distorce essa doutrina, você cria paralelos perigosos que são contrários ao Evangelho de Jesus. Portanto, Apolinário, ele cria mais um disfarce daquilo que Jesus de fato é. Jesus é homem, mas nem tudo na matéria é humano. Parte da matéria é Deus, parte da matéria é homem. Talvez isso, nos dias de hoje, se aproxime daqueles que dizem, não, Jesus até tinha um corpo humano, mas a mente dele era divina. Exatamente. Ele nunca ia cair, ele não seria tentado como nós. Exatamente. Nesse momento ele era Deus. Ele venceu como Deus e não como homem. Exatamente. Nesse momento ele era Deus. Não, isso é o que dizem os que creem nisso, na verdade. Isso, claro. Não o que nós cremos, na verdade. Ainda que tem um certo pregador aí famoso na internet que disse esses dias que se Jesus estivesse na mesma condição que nós, ele pecaria. Meu Deus. Cairia, enfim. Você vê a importância da cristologia. É. Porque, enfim, vamos chegar lá. Vamos lá. Pastor Patrick, podemos falar de um quinto movimento? Nós temos. Você vê que é sempre a tentativa de chegar na solução do Exatamente. Deus, o nesterianismo. O que é isso, na verdade? Vamos lá. Esse bispo, ele já não nega a divindade e não nega a humanidade. Porém, nessa doutrina, ele define o seguinte, que, por vezes, Jesus agia como um homem e não como Deus. E, às vezes, como Deus e não como homem. O que ele estava dizendo? Que a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus não eram na mesma pessoa. Eram duas personalidades Essas duas naturezas eram distintas, incomunicáveis e separadas. Quase que um bipolar, né? Às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Quem sou eu, onde estou, né? Então, assim, ele cria na divindade, cria na humanidade, mas são naturezas separadas, que não estavam na mesma pessoa, no mesmo ser. E, na verdade, Jesus foi um ser só. E é o que a gente vai chegar lá, com as duas naturezas, e esse é o grande mistério da cristologia, na verdade, né? Muito bem. Esse era um bipolar, né? Não, pior do que esse é o outro movimento, eutiquianismo, que na verdade... Os nomes estranhos caiu tudo para você. Os nomes estranhos... Ainda bem que não precisa de intérprete aqui. E ele fala o seguinte, que havia uma terceira natureza. Se já era confuso esses movimentos heréticos a respeito da natureza, ora um, ora outro, ora duas, ele cria uma terceira. E esta terceira natureza, ora influencia no Jesus homem, ora influencia no Jesus Deus. E que no final de tudo isso, a natureza divina prevalece sobre a natureza humana. Ou seja, uma miscelânea, parece que ele olha para os outros movimentos e tenta reunir aquilo que fica falho um em outro para criar um movimento como se fosse um movimento superior. Não é nada disso. Nem é homem, nem é só homem, nem é só Deus, nem tem duas naturezas. Na verdade, são três naturezas. Essa natureza... É o famoso, para que simplificar se pode complicar, né, cara? Essa natureza, ora prevalece sobre a humana, ora sobre a divina, e no final das contas, a natureza divina prevalece. Uma confusão só que atrai seguidores. No final da história, segundo ele, você não sabe se é divino, se é humano, você não sabe. Exatamente. Muito bem.
Bom, gente, nós temos então cerca de 3 a 4 séculos de movimentos que não são, eu creio, a maioria deles não tem uma extensão geográfica ampla, é aqui, é ali, é um bispo ali, o bispo Nestório, é Apolinário e assim por diante, que às vezes pode influenciar um ou outro, mas que vão surgindo, né? Vamos usar um termo mais comum, vão pipocando aqui e ali. Tá? E como a igreja da época não tinha a estrutura que hoje se tem, por exemplo, da história, né? Não tinha um papado, ok? O papado, da forma como ele surgiu, como ele existe hoje, surge no século VI, aproximadamente. Tá? O que nós temos são igrejas autônomas no mundo, que estão espalhadas. Aqui a gente está falando mais do Ocidente, porque existem igrejas no Oriente que nem estão tratando alguns desses temas, né? Elas não são afligidas por esses temas. Mas como essa igreja, que é independente, autônoma, que tem uma comunhão fraternal, que compartilha, né? Desde a época já das cartas de Paulo e assim por diante, como essa igreja resolve esses problemas? Porque o que nós temos um perigo muito grande aqui, gente, que é surgir uma igreja totalmente fragmentada, onde num lugar se crê no ebionismo, no outro apolinarianismo. Isso aí, e assim por diante. Né? Vai cada um crendo em alguma coisa. Mas como surge? Aí surge com os concílios. Porque as lideranças entendem essa demanda, no português, claro, ó, do jeito que está, não tá pipocando várias coisas aí, a gente temos que definir qual é a verdade central sobre a pessoa de Cristo. Não tinha a sistemática da cristologia, isso foi surgindo com a história, na verdade, né? Nós estamos falando de 2000 anos depois. Então, em 325, surge o Concílio de Nicéia, tá? Que aí a liderança ocidental, de forma majoritária, senta para debater e decidir sobre quem é Jesus. É Deus e não é homem? É homem e não é Deus? É Deus e homem? Como é que é a substância? Então, 325 tem o Concílio de Nicéia. E depois, posteriormente, em 451, tem o Concílio de Calcedônia. São basicamente os dois primeiros, e tem outros depois, mas esses já definem a questão da cristologia. O que eles definem? Depois, e o combate grande é com Ário. Tá? O arianismo é o que se desponta. É o que está no centro aqui. É o que se desponta aqui, e Ário, me parece, lendo um pouco os livros, que a retórica dele era muito boa. Por isso que, cuidado que doutrina e retórica são coisas distintas. Nós temos excelentes pregadores de retórica, mas não necessariamente porque falam bem e porque argumentam bem, necessariamente falam a verdade. Isso é importante destacar. Né? Porque nós tivemos, nome por questão de ética, políticos do nosso país, no passado já morreram, que falavam, e você comprava a ideia, porque o cara era uma pérola falando, só que o conteúdo, se analisar, é retórica. Mas retórica é uma coisa, conteúdo é outra. E Ário parece que era um cara desse com boa retórica. Não sei, mas parecia que sim. O que se definiu em Nicéia, 325 depois de Cristo? Que é o nome do nosso programa. Que Jesus era Deus e homem, não ou. 100% Deus, 100% homem. Não era às vezes Deus e às vezes homem. Não era por vezes um e outro. Ele é, na verdade, consubstancial com o Pai, mesma natureza que o Pai, e também mesma natureza humana, em uma só pessoa. Então não era uma natureza e outra natureza, eram as duas naturezas em uma pessoa só. Como isso é possível? Não sei se temos resposta para isso até hoje. Mas as evidências bíblicas nos mostram que Jesus era uma pessoa, um ser, 100% divino e 100% humano em um ser, e não um terceiro, como alguns colocavam. E aí eles combateram e acabaram, a princípio, nesse concílio com o Ário, no sentido de que Jesus não era um Deus. Ele não era uma substância semelhante à de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus, mas não somos iguais a Deus. Jesus era a mesma semelhança de Deus Pai. Ao mesmo tempo, ele foi gerado, ele é um outro assunto, na verdade, mesma semelhança do Pai, mesma natureza, do Pai, assim como a mesma natureza humana. Então, Jesus, segundo
Nicéia e depois Calcedônia, 100% Deus, 100% homem. Mas não é às vezes 100% e às vezes 100%. Nem 100% mais 100%. É concomitantemente 100%. Como que é isso? É difícil de explicar. Interessante, pastor Patrick, pastor AC, que este movimento criado por Ário certamente foi um movimento que trouxe problemas para a igreja. Foi. Não tivesse sido assim, não haveria necessidade dessas igrejas se reunirem em um concílio para tomar uma decisão de tal forma. Agora, a graça nisso é que este movimento, este concílio criado para combater Ário, ele acaba indo de encontro a todas as outras propostas desses outros movimentos contrários à natureza de Cristo. Com o Concílio de Nicéia, que é provocado provavelmente pelo crescimento dessa doutrina ariana equivocada, herética, a respeito da pessoa de Cristo, a decisão do concílio, ela repercute coletivamente, de forma que ela vai combater todos os outros movimentos heréticos daquele tempo. Com certeza. E aí está a importância dos concílios, né? Porque os concílios vão unir a igreja numa mesma doutrina, numa ortodoxia, numa doutrina correta. Né? Agora, o que é um concílio? O que é um concílio? Bem, nesse caso aqui, eu vou tentar pegar as palavras mais... script, né? Não, mas a palavra... Não existia a igreja central como o papado, como você falou. Então, eram as igrejas locais, a igreja na Galácia, a igreja nas regiões todas. Então, as lideranças, os bispos das igrejas se reuniram para definir, para trazer um norte, porque senão a igreja estava dividida. Então, concílio, no sentido de conciliar, é uma organização, eu não sei definir isso com nomes próprios para isso, mas é uma organização, posso chamar aqui, vamos chamar uma palavra boa para isso, é um ato de comum acordo voluntário, natural, para defender e para combater uma heresia que estava surgindo. Um colegiado que se reúne para tomar uma determinada decisão. Entendeu? Não foi uma coisa, vamos dizer assim, que um líder decidiu. Não foi isso. Não foi Constantino, não foi. Exatamente. Existia uma demanda comum às igrejas locais, as lideranças dos bispos locais se reuniram para defender isso aí, entendeu? E defenderam com grande maioria. Sim. Ário foi derrotado com uma discrepante diferença de votos nessa decisão. Sim. Que bom que Deus conduz a igreja na história. Amém. Pois bem, gente, nós vamos terminando por aqui, então. No próximo programa nós vamos falar sobre a cristologia nas Escrituras, porque até agora nós falamos de aspectos históricos, o que é cada um, mas nós temos que ir para a Bíblia para entender o que a Bíblia diz sobre isso, tá certo? Certíssimo. E no próximo programa você já fique atento aí para nos acompanhar e dar sequência ao seu estudo conosco a esse tema tão importante, tá bom? Vamos fazer uma oração? Amém. Pedindo que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê direção e que possamos ser cristocêntricos. Amém. Como diz aquela canção, tem tudo a ver com Ele. Né? Amém. Pastor Patrick, pode orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo, sendo Deus, se fez homem para nos alcançar. Obrigado por essa compreensão. Nós vemos claramente nas Escrituras que o Senhor é Deus, que o Senhor também, enquanto esteve conosco, foi homem, 100% Deus, 100% homem. E tudo isso teve um propósito, Senhor. Muito obrigado porque não foi em vão esse teu propósito. Muito obrigado porque estamos aqui. Nos ajuda a nós, a nossa igreja, a cada um que está conosco, a ter uma vida totalmente centralizada, focada no Senhor. E certamente terá valido a pena naquele grande dia, Senhor, porque todas as coisas vêm do Senhor, são por meio do Senhor e são por fim para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar você que este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e ele é sustentado pelos membros, irmãos, amigos que ofertam e dizimam para esta igreja. A Maranata é uma igreja que preza pela seriedade na administração financeira dos seus recursos. Por isso, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem contribuído.
E se você quiser contribuir ainda, você pode fazer por meio de várias formas. Você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer o Pix, você pode entregar na própria igreja, em um dos nossos endereços. Na nossa tela está passando uma forma que você pode ofertar, que você pode enviar seus recursos. Nós agradecemos a Deus por você, por sua fidelidade, por sabermos que é algo voluntário. Não é uma barganha, não é uma obrigação, mas é simplesmente uma atitude de amor e de entrega de parte dos seus recursos a Deus, à obra de Deus, para que o Evangelho continue sendo anunciado e pregado por meio da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Gente, muito obrigado. Pastor Patrick, Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Prazer. Muito bem, Pastor Marcelo, até o próximo programa. Amém. Se assim o Senhor permitir, Deus abençoe. Um grande prazer. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, tchau.